Ora, muito boa noite e bem-vindos ao Goza TV, segunda edição. Digam só boa noite para disfarçar que a educação chegou lá no cubículo. Caraças! Para abrir, nós temos um jogo, Presidente, que é, portanto, sim, é Presidente, mesmo que não for da República, é Presidente, então Presidente. Comecem já a habituar, está a ver, né? É tipo, se tivesse aqui o Zedu, é Presidente, não gostas? Não come, mas já comeu. Portanto, o jogo é Imagina. Para quem esteve aqui a semana passada já sabe como é que é. Como a semana passada alguém ganhou, eu resolvi dificultar o jogo. Então as regras são muito mais simples, mas mais difíceis. Temos 4 categorias. Quem acertar as 3 numa categoria ganha um prémio. E quem acertar uma em cada categoria também ganha um prémio, que é um convite para o próximo Goza TV. Quero ver agora, Neves. Não, é para o público, mas o convidado, se quiser, também pode participar. Até é interessante, pelo menos, ter acesso. Estão prontos? Personalidades. É uma bandeira de Angola, tem uma televisão, é uma mulher, é uma pera e é uma árvore. Quem é a pessoa? 5, 4, 3, 2... Imaginem que eu fosse o outro governador. 30, 70... Ninguém sabe, né? Pronto. Disseste Xé? Lisliana Pereira. O presidente pode ver aqui, portanto é mais fácil. A segunda personalidade. Tens que falar alto, né? Isabel? Ok, eu vou apontar o teu nome. Depois lá mais tarde, quem sabe. Mais alguém? Mais ninguém? Jorge? Isabel dos Santos. E agora? Como é que é? David Mendes? Mais alguém? Adalberto? Mais alguém? 5, 4, 3, 2, 1. Vera Daves. Maravilha. Nota-se. Vocês e as finanças. Ok. Cinema e TV. Portanto, isso é um filme ou um programa de televisão. Pensaram que iam ganhar só assim à toa, né? Nada? The Godfather. Não como quem fez fui eu é que sei. Não como. Mas podemos rever. O anel, porque dás o beijinho no cacuço. Itália, avôzinho, armas, bang, bang, bang. O que queres mais? Tá, vamos? E agora? Quem é que disse? De 2 pessoas, eu vou dar 2 bilhetes, porque eu sou já... A Vera Daves, não. Quem? Não ganhaste um bilhete, só acertaste uma vez. E como já acabou, já perdeste outra vez. Quem é? Filipe. Firmino. Filinto. Ok. Quem quer ser milionário, sim senhora? E agora, para os nerds. Essa é bem fácil.
5, 4, 3, 2, 1. Game of Thrones. Tá ali a menina. Tá a ver? Maravilha. Como também não vão acertar a seguir, é igual. Marcas. Atenção. Ok. Parabéns. Nem vou apontar porque todos falaram, né? Mas vocês não sabem como é que são as eleições em Angola? Que é isso? Tá bem, tá bem. Vá lá, pronto. Agora. 3 pessoas, não vou dar. Não vou dar. Nome? Nome, por favor. Só para confirmar, o Filinto acertou em 2 categorias. Só que já passamos a primeira e não acertaste. Portanto, já não vais ganhar, só para te avisar. E agora? Ei, olha o marimbondo. Não tinha reparado. Como? Ferrari. Piaggio. 5, 4, 3, Filinto. 1, 0. Como eu disse, Vespa. Acabou. Então, eu não vou mexer aqui, porque senão vai aparecer, pode ser que apareçam as perguntas. Então não dá. Não está a dar, não está a dar. Como ninguém ia ganhar mesmo, parabéns, valeu, muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. Presidente Adalberto, por favor. Não sei se já está ligado. Não. Alô. Boa noite. Se quiser se apresentar. Eu vou repetir o boa noite a todos, porque entrou muita gente depois do primeiro cumprimento. Hein? E muito obrigado pelo convite. Obrigado, Eu diria que é um retorno. Eu quero acreditar que é uma primeira vez, na medida em que a última vez era apenas deputado. Deputado, né? Só nos representava, agora é presidente da UNITA. O nível já é outro. Não, o nível é outro. Ninguém está a falar que não representa. Nós só queremos é comida. Vamos já chegar aí. Antes de mais, Sr. Presidente, como é que foi sobreviver à última semana? Tranquilo. Quem me conhece sabe que eu sou muito calmo. Eu diverti-me, inclusive, com algumas das questões da última semana. Eu tenho uma dúvida, por isso é que eu tenho aqui a Constituição, que tem que ver com... Em Angola é possível as pessoas, pura e simplesmente, só acusarem-se e nunca acontece nada? As pessoas têm o espaço na televisão, dizem as coisas e depois a PGR não investiga. Como é que isso funciona? Ou a pessoa não apresenta queixa? Pois é, pois é. Este é um problema sério da nossa terra. As leis são protetivas, no seu sentido geral, mas as instituições não funcionam. E hoje, infelizmente, nós estamos a ver muitas instituições a ser abatidas. As conquistas de um tempo vão desaparecendo. Ainda assim, eu tive uma conversa com especialistas, alguns juristas. Nós estamos perante 2 casos, calúnia e difamação. Concretamente, estas 2 figuras que estão bem previstas na lei. E elas podem ser acionadas de forma muito clara. Mas também há órgãos que poderiam, por sua iniciativa, tomar a iniciativa, até porque estamos perante um presidente de um partido, um deputado, um membro do Conselho da República e um cidadão, com os direitos plenos. E, portanto, o que é que a PGR faz? Por hábito, Nada. não faz nada. Então, esta é uma grande realidade muito negativa, mas associada a um outro fator. O direito à informação, ao contraditório, a informação no seu espaço de equilíbrio, aos partidos, a pessoa, não é cumprida.
A UNITA comemorou há uma semana o seu 55º aniversário, a nível nacional. O presidente da UNITA nunca foi convidado para nenhuma entrevista, nenhum órgão de imprensa público, e, segundo me disseram, teve 28 segundos de direito no seu aniversário, 28 segundos. Então, o país está a precisar de refletir, parar para refletir e melhorar. Eu sou um positivista. Eu penso que estas coisas não são para sempre e nós vamos mesmo ter que melhorar. Mas, portanto, volto à questão, a Constituição protege, os direitos constitucionais até vieram acrescidos na última revisão, mas ninguém respeita. Este é o grande problema. Sou Eduardo Bazou. Os ingressos para este Goza TV esgotaram em menos de 24 horas. Apesar da sala ser limitada, poderíamos ter esgotado mais 2 ou 3 sessões. Pensa que tem que ver com o timing, uma vez que a semana passada a agenda pública foi diabolizá-lo, algumas pessoas que realmente gostam da UNITA ou algumas pessoas que estão desejosas por mais pluralidade e ansiosas pela mudança. Não fique vaidoso. Eu penso que este é um bom programa. E cidadania, seguramente. Agora, eu não tenho dúvidas, está-se a falar muito da Adalberto, haverá aqui alguém que veio também por curiosidade, seguramente. Mas eu, se tivesse tempo, de vez em quando, passaria por estes programas, porque já assisti, claro, já participei, e pratica-se um bom humor. O humor é uma coisa difícil, não é? Muito difícil. Humor inteligente. Então, eu penso que é normal que a sala esteja cheia com as limitações do Covid. Boa. Antes de continuarmos, é mesmo uma curiosidade. Entrou na UNITA com que idade? É simples. As famílias influenciam. Definitivamente. Eu tenho um dos cartões da UNITA mais antigos. Eu não sei se alguém o tem até hoje. Eu ainda o tenho fisicamente. Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Ok, porque a minha pergunta é... E tenho comigo, foi um cartão que eu andei sempre com ele. Eu pertenço a uma geração que foi cobaia do pós-independência. De algum modo, éramos miúdos, bastante miúdos, mas depois o regime angolano, o Estado angolano, fez muitas experiências. O socialismo científico, os sábados vermelhos, as campanhas obrigatórias, as rusgas, as corridas, as fugas, as farras, os patos. Eu sou parte dessa geração. E vivia com intensidade. Mas depois também vemos coisas menos boas no meio disso tudo. Então, cresce-se mais rápido. Cresce-se mais rápido. Cresce-se mais rápido. A minha pergunta era para saber o que é que fazia antes de entrar na UNITA, mas aos 13 anos não tem muita margem. Era miúdo. E, portanto, é político a tempo inteiro. Estas coisas são complicadas, de facto. São complicadas porque hoje em dia, se lhe perguntam o que é que faz, eu fico constrangido, sempre constrangido. Porquê? Porque o político tem uma péssima imagem, em termos do mundo todo, não é só aqui em Angola. Sim. O político tem a imagem de que está na política para fazer dinheiro, para enriquecer, para se servir, e, na verdade, quem lhe fala aqui não tem fortuna nenhuma, por opção. É mesmo verdade, hein? Por opção. Poderia estar milionário. Por via própria, é real. Não estudou, não é? Não estudou. Eu tive oportunidades de ofertas de empregos de sonho. E não as aceitei. A última delas, real, eu tive alguém próximo que um dia apresentou-me o dono de uma multinacional, mas uma multinacional, uma coisa do outro mundo, que me ofereceu um emprego de sonho em 1997. Ganhava uma fortuna, ganharia, se eu tivesse aceito, umas dezenas de milhares de dólares mês de vencimento. Cartão de crédito, casa, carro e lucros no fim do ano. E eu andei a fugir de respostas. Era representante da UNITA em Roma, na altura, em Itália, e junto ao Vaticano. O processo estava muito complexo. Naquela altura, as esperanças quase todas passavam mesmo por esse lugar também. Nós temos um livro para publicar, para partilhar. Acho que é uma obrigação fazê-lo sair. E eu achei que não era correto, de maneira nenhuma. Eu ficaria bem, indiscutivelmente, mas seria uma espécie de uma traição.
É uma história que eu nunca falei, confesso-lhe. Em determinada altura, a pressão ficou tão grande, que eu comecei-me a perguntar se era interessante, porque era um emprego para ir para os Estados Unidos, representar uma multinacional, e era muito dinheiro. Em determinada altura, coloquei a questão ao Dr. Savimbi. Isto aqui é uma novidade. Estamos a falar de questões pessoais. Ok. Será que lhe interessa que esta representante daqui vá para a América e possa dedicar-se meio-meio? Ele entrou em pânico, porque tinha muita coisa na mão naquela altura, e, portanto, não fiz pressão. Um determinado dia, ele diz-me, ok, se por acaso eles aceitarem ficar com uma percentagem pequena do tempo, nunca respondi. Devo dizer o que é que eu tive de consequência. Tem aqui muita juventude, e é só por isso que agora partilho. Eu fui insultado do piorio pela pessoa que me propôs o emprego. Em determinado dia em que eu lhe comuniquei que recusava, definitivamente, ele tinha esperado muitos meses pela resposta positiva. O senhor é irresponsável. A coisa mais importante de um homem é tratar da sua família, da segurança da sua família. Estou aqui a partilhar coisas muito sérias. Hein? Nunca mais na sua vida vai ter uma oportunidade como esta. Nunca mais. O senhor é um irresponsável. Hein? Então, vejam. Esta história, isto foi em 97. Enfim, o presidente não ia acreditar. Não me preocupei, porque não tinha pensado muito nesta questão. Também só tinha falado com 2 pessoas, na altura, para não ser pressionado. Muita pressão, exatamente. Uma pessoa era a minha mãe e outra era a minha esposa. Nenhuma me pressionou. E, portanto, lá se foi. Eram $25.000 por mês. Estou aqui para Em 97. Está arrependido? Não estou. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Há pessoas que pensam que estas coisas são coisas incríveis. Não? Isto veio-me através de um compadre que eu tenho, que era PCA de uma das empresas, parte da multinacional. Okay. E, portanto, disse-me outra coisa. Importante, por causa de haver jovens aqui. O senhor não pense que o convite é porque o senhor é competente. Tanto ele tentou-me destruir do pior. Estas coisas fazem-se quando se pensa que há, eu diria, confiança, empatia. Eu tive empatia consigo, o senhor não aproveitou. Eu estava a dar umas quebras. Era alemão. Era um senhor alemão. Então, uma coisa impressionante. São oportunidades que vão na vida, tranquilas, e, portanto, para dizer que nem sempre é pelo lado da política. Só deixa as questões e tudo bem. O presidente ia ficar surpreso em saber a quantidade de vezes que nós jovens somos abordados por políticos com a mesma conversa. É engraçado. Desde 97, aquele era alemão, aqui são mesmo angolanos que dizem: estás a fazer isso por quê? E com kwanzas. Não, mas aquele era um emprego sério. Não, aquilo era um contrato de uma multinacional. Exato. Era uma questão muito séria. Esta multinacional tinha um ramo muito amplo de empresas associadas. Eu sei que tinha área automóvel, construção, seguros. Esse era o teu foi. Muita coisa. Esse era o foi. E eu sei o que é que eles estavam a fazer. Já para andarmos sobre o mundo, eles estavam a fazer uma coisa que eu depois descobri. Eles estavam a fazer dumping industrial. Sabem o que é o dumping industrial? Ok. Sabem o que é o dumping industrial? Nós, naquela altura... Presidente, se calhar era importante... Né? Não, por favor, eu estou mesmo à vontade. A questão só é que se calhar era importante explicar também o que é indústria, porque nós só temos de cerveja. Está a beber cerveja? Está a beber cerveja. O dumping industrial, por favor. O que é que se passa? Estávamos no final dos anos 90, a entrar para os anos 2000. E a Europa estava a descobrir a potencialidade do Oriente. Os americanos estavam a investir no Oriente, com força, e as empresas europeias a fazer a mesma coisa. E esta empresa, que era europeia, estava a ir para a América, para depois ir da América para a Ásia. Ok? E estava a fazer o quê? Estava a transferir tecnologia e estava a fugir, seguramente, aos impostos, nesta lógica. E, portanto, estava a abrir uma empresa nos Estados Unidos para mais facilmente, porque os Estados Unidos davam uma proteção extraordinária, para ir para a Ásia, seguramente para a China, para a Coreia do Sul, o Japão, não me parece que na altura fosse já uma prioridade, porque o emprego era muito mais barato nestes países. E, portanto, ele estava a decretar falências na Europa.
para depois fazer lucro extremo na Ásia. E, portanto, estas coisas, é preciso acompanhá-las a finais dos anos 90. Atenção, que o Riquinho também declarou falência na Casa Branca. Para fechar essa introdução, portanto, o que é que seria o cidadão Adalberto se não fosse militante? Portanto, pessoalmente, o que é que eu gostava de fazer de facto? O cidadão Adalberto sempre viveu a vida. Trabalhou sempre muito, mas sempre viveu a sua vida. O cidadão Adalberto teve que crescer rápido, teve uma infância feliz, numa família muito humilde, mas feliz. Há quem diga que Engenho agora é em Portugal, não é? Sabia disso? Que? Ele não sabe. Não, eu não viajo há muito tempo. Não ouviu falar aí de uns líderes partidários que não são cidadãos originários? Vamos chegar aqui. Eu tenho aqui a Constituição. Então, eu estou-lhe já a puxar para esses líderes partidários que não são cidadãos originários. Eu nasci numa vila do interior, que na altura era Benguela, pertencia a Benguela, e foi de uma das poucas que depois da independência mudou de província. Pertence hoje ao Ambo. Mas cresci em Benguela. E com os meus 16 anos fui mobilizado para a Força Aérea. Ok. Isso é conhecido. Eu e toda a minha geração. Benguela era uma cidade conhecida como uma cidade muito MPLA. E, na altura, estamos a falar de 1976, 77. Ok. 77. 76 não, isso foi 77. E o comandante da Força Aérea Cubana foi ao Liceu de Benguela, na altura. Recrutar. Pedir voluntários. E os voluntários, sabe quantos foram? Zero. Um zerinho, maravilhoso, ninguém se ofereceu. Foram as pautas, e lá foi todos os nomes que tinham boas notas, entrou tudo nas pautas. E o que é que aconteceu? Partilha de conhecimentos, aqui algumas pessoas que são talvez da minha idade, mas não poucas. E o que aconteceu é que todas as semanas alguém não aparecia mais. E ninguém sabia por onde é que iam. Mas o fulano, não aparece mais, o que é que se passa? E um dia eu ia para casa, eu estava na altura na Escola Comercial e Industrial de Benguela. O liceu foi o anfiteatro que acomodou os estudantes do liceu e da Escola Comercial e foram feita aquela mobilização. Então, uma senhora chamou-me, cujo filho não aparecia há um mês, mais ou menos. Esquilo, nunca mais esquecer a alcunha dele. Olha, desculpa, diz à tua mãe que eu preciso de falar contigo. Mas porquê, dona Conceição Ferreira? Não esqueça, estou a falar de nomes reais. Diz à tua mãe que é urgente que eu preciso de falar consigo, com ela. E a minha mãe ficou preocupada, foi lá ditar à casa da senhora e a senhora contou-lhe o que é que aconteceu com o filho. O que é que os pais faziam naquela altura? Para escaparem da tropa, tiravam os filhos da localidade e mandavam-nos principalmente para Luanda. Okay. E aqui as pessoas perdiam-se, porque estatísticas, ou melhor, acompanhamento, enfim, não havia nada dessas questões. E uma parte que podia mandava os filhos para fora logo a seguir. Okay. E, portanto, os desaparecidos eram pessoas que estavam a fugir. Tenho colegas hoje que estão a ficar mais velhos, que foram para a tropa, de vez em quando apanho um ou outro, que foi piloto, apanho outros que nunca mais os tinha visto e que tinham escapado, apanhei outros pelo andar da carruagem que tinham desaparecido e que tinham ido para o exterior, e, portanto, eu vim para Luanda. Um tempo depois, e fiquei aqui muito tempo em casa de famílias amigas, e depois fui para fora do país durante algum tempo. E, portanto, é exatamente isto. Tinha sido mobilizado para piloto de MiG 7 anos, Sukhoi. Top. Há bocado estava a falar das raças e das duplas nacionalidades. E eu tenho aqui uma questão, que é: se Angola foi um país colonizado e bué de gente que nasceu em Angola era português. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Salu Gonçalves, que tem orgulho, inclusivamente, de dizer que nasceu cá, mas numa altura em que ele era português. O Salu também é brincalhão, mas também vale. Também vale. Do Salu. Não interessa, interessa é o facto. A minha questão é: a maior parte dos cotas, hoje em dia, é dessa geração. Como é que não estará a nossa Constituição atrasada ou desatualizada, na medida em que a maior parte das pessoas que hoje podem chegar a presidente ou a cargos políticos serem daquele tempo e, portanto, terem... A Constituição não tem nenhum problema, está completamente correta.
Ok. O problema é da cabeça das pessoas de má fé, Ok. que têm medo da competição política. Este é que é o problema. Não há rigorosamente nenhum problema com a Constituição. Nem sequer, se vou puxar um assunto de que tanto se falou, com o problema da dupla nacionalidade. Quando a dupla nacionalidade é também de ascendência originária, não tem problema nenhum. Rigorosamente nenhum. Foram assuntos absolutamente falsos, trazidos para a competição política de forma absolutamente imoral. Eu devo dizer, e aqui cito mesmo, é responsável no país que me diga é mentira. Quando este debate começou, o vice-presidente da República estava numa sessão na Assembleia, desceu de lá a correr para nos dizer: vocês estão a interpretar mal a Constituição, pá. Não há nenhuma limitação. Eu estou Só a falar para que aqui saiba, o de uma vice-presidente personalidade. faz coisas. De uma personalidade. Portanto, eu estou aqui a citar, corro o risco hoje de me dizer isso é mentira. Eu espero que não. Mas ele veio dizer isto a mais do que uma pessoa. Eu estava lá também e ele estava a dizer: vocês estão a discutir uma coisa erradamente. Não há nenhuma limitação constitucional. E, de facto, não há. Não havia. Não há. Sobre esta outra, terra a terra, há pessoas que têm medo da competição política. E começam a inventar 30 mil questões para impedir que a democracia funcione. E, portanto, também começam a interpretar questões que não estão lá na Constituição. E é assim, este assunto é muito sério. Definitivamente. Nós temos, foi a partir de Alvor que se definiu com muito rigor a angolanidade. A identidade do angolano, que vem depois na Constituição originária, em 1975, está absolutamente correta, absolutamente justa. Hoje em dia, começar a discutir essas questões é perigosíssimo, é de uma irresponsabilidade ilimitada. Mas sabe porquê? E depois tem outra coisa engraçada. Porque não educaste o povo. Pois é, esse é o problema. Mas depois tem outra questão interessante aqui. As pessoas identificam e ficam com estes discursos quando há uma tese mais clara. E esquecem-se que nós somos um país de imigração, inclusive interna em África. Exatamente. E, portanto, isto determina também muita irresponsabilidade, muito desconhecimento, uma cegueira enorme, grave quando vem de um partido que devia ter maturidade política, que é o MPLA. Que é bem colorido. Inacreditável. Não? É bem colorido. E, portanto, hoje em dia, ver alguém com responsabilidades de Estado tão grandes fazer um discurso que há dirigentes partidários que não têm nacionalidade originária, magoa. E não magoa pelo lado pessoal. Magoa porque, oh Deus, somos uma independência há quantos anos? Somos independentes há quantos anos? Há quantos 45, anos? né? Há 45? É o vídeo do Big Nelo. 45 anos depois, Ainda não. temos um chefe de Estado. Não, enganei-me, não foi ele. Pois, não foi ele. Acho que foi o assessor que escreveu, ele não se apercebeu. E quando leu o discurso, eu acho que pode ter sido isto, muito sinceramente. Eu acho que não aprendeu com o Estado da Nação. O assessor escreveu mal, maus assessores, e provavelmente a pessoa não viu e depois leu aquilo. É um grande problema. Tu confias cegamente nos teus assessores, já agora? Não, eu leio tudo. Ótimo, não mesmo. ótimo. Leio tudo. Muito bem. Não tem como. É um risco, até porque quem me dera ter aquele assessor que me faz a perfeição que eu gosto. Quem me dera. Tem bons assessores, devo dizer. Tem gente que trabalha muito, mas eu sou dos que trabalha, lê, exige e discute as questões. E, de facto, tem bons assessores. Maravilha. Bons assessores. No episódio passado, falamos com o Luati e abordamos a questão a miúdo sobre o colorismo em Angola. Pois, é isso que eu quero saber. Nós não sabemos o que é o co-industrial. A questão aqui é, o facto de ser mais claro, ter a tez mais clara, beneficia ou prejudica eu não quero saber na luta política, porque já percebemos como é que é a semana passada, mas dentro da UNITA, há alguma relação ou não em relação a isso? Eu sou obrigado a olhar para o país também. Definitivamente. Eu acho que houve uma fase em que beneficiou muita gente, Okay. Muito sinceramente. Por má formação, porque a história também foi feita um bocadinho nessa lógica, consequências também de alguma presença colonial, a maior parte dos quadros, as oportunidades, enfim, houve alguns benefícios.
Mas eu penso que houve uma altura em que o país também fez um esforço de, trazer um maior equilíbrio. Isto viu-se em algumas instituições. Eu, por exemplo, acompanhei durante muitos anos os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas angolanas, quase todos eram mestiços ou brancos. Eu não sou racista, nunca fui, mas, de facto, é importante equilibrar. E era importante aparecer um chefe de Estado-Maior negro, para mostrar que nós não temos problemas e que não há essas questões dos complexos, e um país com equilíbrios. E, muito bem, eu sou um que nestas questões, até porque as nossas famílias são completamente misturadas, cruzadas, de todo o género, e essas questões não existem. Agora, é um drama quando se começa a discutir isso, no âmbito da discriminação. E a discriminação vem de todos os sítios, não vem só, às vezes, de um lado mais claro, pode vir de um lado mais escuro. E toda ela é negativa. Na UNITA, eu confesso, eu nunca tive problemas. Eu nunca tive problemas. Nunca. Eu devo dizer que eu tive o cartão muito cedo. Foi por causa de um irmão meu. Eu tenho um irmão que foi comandante da Polícia Militar da UNITA em Benguela, em 75. As influências, então. Sim, sem dúvida. Mas também o meu pai. Mas também dizer que eu, com 13 anos exatamente, conheci o Dr. Savimbi. Foi visitar o seminário do Quipeio, onde eu estudava. E eu estava no protocolo, e ele, em determinado momento, pediu uma laranjada, eu lhe dei a laranjada. E estas coisas depois puxam-nos, quer queiramos, quer não. E conversou comigo, e havia umas fotografias que depois tiveram que ser enterradas, algures, durante o início da fase da guerra. E, portanto, estas questões, a família, esse conhecimento, um irmão com muitas responsabilidades, e, portanto, fui militante, tive muitos familiares neste tipo de protagonismo, mas também tive familiares em todos os partidos. Portanto, aqui em Angola é cruzado, em todos os partidos. Mas, na sua maioria, foram militantes da UNITA. E fiz parte de uma clandestinidade, com 15 anos, 16. Eu tenho um cunhado, estas coisas não são para tristezas. Nessa altura, tenho um cunhado que foi fuzilado, no Ambo, marido da minha irmã mais velha. Portanto, nós temos todos dores disto tudo. Portanto, não sei se algum está a acompanhar. E, portanto, todas essas coisas, todas as famílias provaram estas matérias. Eu nunca tive, nunca senti. Depois fiz, diria assim, uma assunção já com responsabilidades grandes, com representação grande. Eu depois fui nomeado representante da UNITA em alguns países, diplomacia pura. E fui nomeado muito novo para essas funções. E é engraçado, eu quando fui nomeado representante para a minha primeira missão, que fui representante em Portugal, na altura o vice-presidente da UNITA era Jeremias Chitunda, um homem, um cientista, formado nos Estados Unidos, um homem interessantíssimo, que na viagem que fiz, da saída, ele deu-me um conselho. Tu és muito novo, estás a caminho de uma representação que tem muita gente, era a representação em Lisboa, tem muitos membros da Comissão Política na altura, Carlos Fontoura, Champalimó, Miranda Dias, Paulo Chipilica, são nomes que vocês vão ouvindo falar, Norberto Castro, Fátima Roque, quer dizer, era uma quantidade de quadros com uma grande maturidade da vida, enfim, e eu era, de longe, mais novo do que todos eles. Então, vou dar um conselho. Deixa crescer a barba. Não cortes a barba, deixa crescer a barba. Para dar um ar maduro. Dar um ar mais velho. Eu andei, acho que, 12 anos com barba. Na sequência dessas questões, mas fui para uma representação muito pesada. Muito pesada, porque por ali passava muita coisa, e as negociações também andavam por ali, mas eu nunca senti discriminação. Nunca. Boa. Fiz sempre o meu papel, nunca tive problemas com essas questões. Eu acho que, às vezes, a discriminação nós é que a consentimos. E, se alguém o fizesse, eu também corrigia. Vamos lá ser muito concretos. E, portanto, não tem problemas. E se fosse eleito presidente da República, quais seriam as suas prioridades? E nós perguntamos isso porque, normalmente, os programas dos partidos não nos chegam a nós, cidadãos. Então, a ideia era já
a tirar já aqui um programa para 2022. 5 minutos depois de sair daqui, recebo o programa da UNITA. Pau! 5 minutos. Estou-lhe a E eu dizer. vou distribuir com 5 vocês, sem rápido. dúvida, porque o programa existe. E um Ok. programa poderoso, vamos lhe dizer isto, poderoso, que está em melhoria. Ok. A UNITA tem o muito famoso, o JIP, o governo inclusivo e participativo, foi assim que partilhou durante a campanha, a última, e que foi o programa que submeteu às eleições. Quem está aqui sentado conhece-o de pormenor, até por outra razão. Eu fui obrigado a fazer a campanha, obrigado é uma maneira de dizer, 2 dias depois do início da campanha eleitoral, em 2017, o presidente da UNITA chamou-me e eu tinha 3 províncias de responsabilidade, com um grupo de jovens, eu ia trabalhar Luanda, Benguela e Auila, que ia dar uma novidade. Chamou-me no momento da partida, meu caro amigo, o senhor vai chefiar a campanha da televisão. E foi um desafio terrível, tremendo. E fui eu que chefiei, de facto, a campanha da televisão. Todos aqueles dia a dia, teve o senhor Adalberto como responsável. E foi violento, porque eu andei 28 dias que não dormia, 1 segundo durante as noites, todas as noites. Que produzíamos à noite e depois dormia 2 horas de manhã, quando dormia, e aqueles 5 minutos são terríveis, eram terríveis e são 5 minutos de uma trabalheira enorme, de opções nacionais, de uma batalha tremenda, e eu sei que nós não fizemos uma má campanha, porque nós depois obrigamos o MPLA a mudar de equipe, várias vezes. E isso Mas eles ganham sempre. Bom, eles devem ter tido uns 300 ou 400 milhões de dólares só para essas questões, só para essas, não para propaganda. Mas agora o Gracima já acabou, agora que é. E, portanto, não se compare, mas demos trabalho. Mas então, estava-me a prioridades. Dizer... Prioridades. Conheço bem o JIP, era aqui que eu estava. Exatamente. E temos equipes que estão a trabalhar hoje, de forma muito acelerada, para trazer à atualidade a complementaridade que não devemos mudar substantivamente. A linha está correta, nós pensamos que é um bom programa, estamos a melhorá-lo, e eu acho que o governo tem tentado imitar algumas coisas. Sabe o que é que lhe falta aí? Falta-lhe a convicção das coisas, não tem a sensibilidade, e é uma pena. Eu tenho adversários políticos, não tenho inimigos. E o país que temos é um país que nós amamos. Isto e mesmo parece depois um lugar, de ofenderem, um clichê, não torna... Parece clichê, não é clichê. Este é um país que nós amamos. Fantástico, sim. É um país fantástico. E vejam só, é um país adiado. É uma coisa triste, estas questões. Se me magoa estas confusões... A minha questão é perceber se quando o ofendem... A sua pergunta. Não, aqui ninguém foge. A questão é, quando o ofendem, portanto, são sempre inimigos, não se tornam inimigos políticos, porque a ofensa já não tens mais nada para dar, já só estás a tirar por tirar. Quem é que me tem ofendido? Eu ouvi traidor, e eu acho que traidor é uma ofensa, quem é que me tem ofendido? O Galhardo, não sei se estamos a falar do Galhardo, eu nem sei quem é o Galhardo para mim era carro. Eu também não, pá. Mas quer dizer... Galhardo é um carro. O Lamborghini Galhardo, mas é em Itália, não, nós em Roma. Pronto. Eu que vivi em Roma, nem me lembrei dessa. Pois é, não, isso daqui é humor. Não, parla um pouquinho. Mas está com fome, Mas... La fame, né? Em italiano não é fome, é fame. É feminino, é fame. Mas, de facto, a minha curiosidade vai sempre no sentido de perceber, porque é preciso ser uma pessoa muito politicamente correta. Eu estava preparado para isso. Vamos lá ser muito objetivos. Okay. Quem não sabe os desafios que este país tem hoje? Quem não sabe? Eu fico feliz porque hoje a juventude está a maturar. As pessoas estão a ler muito, as internets e tal têm essa vantagem, mas também tem um perigo. Uma rede social mal utilizada é uma perversidade, é um risco muito grande, mas tem muitas vantagens. Abriram muitas universidades, a qualidade de ensino é má, mas abriram algumas oportunidades também para quem estuda bastante. Permita-me disse que uma rede social mal aproveitada é um perigo. Sem dúvida. E uma assembleia mal aproveitada? É um perigo maior. É um perigo maior, hein? Mas a razão está toda na mesma. Ok. O motivo está lá, não da rede social, de forma nenhuma,
Mas então, a Assembleia mal aproveitada de Angola, por que é mal aproveitada? Por quê? Nem Eu vou isso dizer aí. por quê. Olha, pelo medo das pessoas se assumirem, tem muitos problemas aqui. Na Assembleia em Angola vota-se de braço levantado. E o braço levantado é uma restrição às liberdades. Mas quem não permite que se vote secretamente é o MPLA. Não quer, não aceita. Nós lutamos permanentemente para acabar com isso. A UNITA não tem medo nenhum, e hoje está a falar com o presidente da UNITA. Presidente da UNITA. E nós estamos aqui a dizer que é urgente dar liberdade plena à consciência do deputado. E o voto secreto é incontornável nas decisões, pois não vale a pena. É braço levantado. Isso já é um dos limites. E a Assembleia não tira rendimento. Por quê? Pelos clientelismos. Pelas ordens rigorosas, absolutas, e pelas maiorias artificiais que se constroem. Portanto, não tenha nenhuma dúvida, o mais respeito que eu tenha por quem aqui esteja, as maiorias que estão hoje na Assembleia são artificiais. Se vocês agarrarem numa caneta e fizerem contas, vocês vão ver que estão sempre acima dos 2/3 garantidos ao MPLA. Toda a oposição, em todas as questões, está sempre abaixo da condição da iniciativa constitucional. E aqui estamos a falar da atualidade. O presidente tomou a iniciativa. Então, e os outros não tomam por quê? Não podem. Está já impedida. A Constituição diz, textualmente, que a iniciativa da revisão ou é do Presidente da República ou de 1/3 dos deputados. 1/3 para tomar a iniciativa, 2/3 para aprovar. Eduardo. E o MPLA entrou em pânico na última sessão. Eu vou partilhar aqui convosco uma coisa muito engraçada. Hein? O MPLA tem, sabe quantos deputados na Assembleia? 200 e... Não, 151. 151. Ok. E não controlou bem. Nas vésperas da votação, não sabia se tinha 140 ou 130 lá para irem votar. Okay. E precisava de 2/3. E então, foi um olalá. Foi uma dor de barriga que nem queira saber. Foi um bom exercício. E então, ordens, tudo que tem férias, venha. Tudo que está fora, mentira. venha. Tudo que está no hospital, desligue os fios, desligue tudo, venha a correr. E na sessão, vocês ouviram a doutora Weba a dizer ao presidente da Assembleia que nós vimos aqui na lista pessoas que estão hospitalizadas fora do país. Como é que é possível? Não, isso não é verdade. Eles não sabem, nós tínhamos chamado algumas dessas pessoas. Mas então o MPLA precisou de pedir a Casa CE, nomeadamente, os deputados que estavam com risco de não ter, e foi mesmo uma margem muito pequenina. Tangente. Isso é um bom exercício. Portanto, estou aqui a partilhar. Uma coisa está a sair de novo, não hoje? Nessas questões. Isso é um bom exercício. E, portanto, nós não temos condições nenhumas de tomar iniciativa, porque aquilo é laboratório. Aquilo foi feito no computador. Não vale a pena pensar em o contrário. A Constituição de 2010 também foi feita em laboratório? A Constituição de 2010, nós estamos agora com um processo constitucional. Na altura, a Comissão Constitucional foi criada antes de 2010 e é uma Comissão Constitucional de que a UNITA também fez parte e recebeu propostas de textos constitucionais. A UNITA apresentou uma proposta, o MPLA apresentou uma proposta. Eu não sei se outros apresentaram propostas. Eu não quero saber se houve outras que tomaram iniciativa. Sabe o que aconteceu? Depois do fim do prazo das apresentações, o texto constitucional que o MPLA apresentou foi trocado. Foi mexido. Foi trocado, todo ele. Ou seja, viram o vosso. Veio um texto de um outro sítio e substituiu o texto do MPLA. E o secretário da Informação do MPLA, na altura, que era o Quata Canaua, fez declarações, e devem ter saído muito caras. Não pode acontecer isto. Portanto, não vai haver troca nenhuma. O texto que vai ficar é o texto originário. Mas não ficou. Com uma violação total, porque esse texto entrou depois do fim de ter do prazo. passado. E entrou, então, com o atipismo que nós chamamos aqui. Que essa Constituição que foi aprovada é uma Constituição completamente atípica, não serve a Angola, não vale a pena ninguém ter dúvidas. É uma Constituição muito negativa. Aumentou os direitos individuais do cidadão. Sim. Aumentou no capítulo dos direitos, regalias, cidadania, tudo muito bem. Mas depois amarrou o país à impossibilidade de
de se fazer o que quer que seja, senão no interesse dessa maioria. E aumentou E dou os exemplos direitos. já, e dou alguns exemplos perigosíssimos desta Constituição. O soberano é o povo, mas o povo, se quiser fazer um referendo constitucional, é proibido. A Constituição diz que é proibido referendos constitucionais. Significa, podem se juntar todos os angolanos, E não quer dizer batatas. fazer uma auscultação, fazer um abaixo-assinado, pedir para ir para a direita, é proibido. Uau. Quem assim escreveu sabia que estava com medo, não quis dar o mínimo de poderes ao soberano. É um dos elementos. Deu muitos poderes ao Presidente da República. O Presidente da República nomeia, eu vou brincar, este nosso Presidente, nomeia, demite, nomeia, demite, não sei se... Entra aqui, sai dali, que é um frutata, grande problema. frutata. Bom, o que é que se passa? A governadora já caiu? Há nomeações que deveriam carecer... há nomeações que deviam carecer de um instituto ou outro para avaliar. Porque é poder a mais, Sim, que depois ficam ao serviço do partido. E, de facto, não há. Aqui, todos os institutos de check and balance da democracia, todos eles, têm maiorias absolutas de membros nomeados pelo MPLA. Então, acabaram-se os check and balance. Não existe a nenhum nível. A Constituição é desrespeitada, mas os juízes que são nomeados, eu não quero pôr em causa ninguém, são todos levados em função de conveniências. O Tribunal Supremo tem um presidente que, quando foi eleito pelos seus pares, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, penso que é quem, sabem que é quem elege, eles dão 3 nomes, e o presidente escolheu o que foi um dos que não estava votado em primeiro lugar. O que criou menos Portanto, consenso. escreveu quem lhe deu mais conveniência. Nice. E, de facto, é um problema. É um problema. Mandou para a CNE uma pessoa de conveniência. Mentiram à Assembleia Nacional. O presidente do Tribunal Supremo escreveu à Assembleia que todos os processos estavam terminados. E não é verdade, que ainda estão em julgamento, ainda hoje. Jesus. Então, como é que é possível a Assembleia dar posse a um cidadão, a um juiz, que está com processos a correr ainda hoje contra ele, de limitação ao cargo, e foi dada posse. Se ele tivesse sido, de facto, um cidadão de rigor e de respeito à lei, tinha-se recusado mesmo até tomar posse, perante a polémica e a crítica de toda a sociedade contra ele. Um dos processos foi a UNITA que meteu, está a correr, e o outro processo é um dos candidatos que se sentiu lesado e que nunca baixou braços e que continua a acusá-lo de violações a todos os níveis. A consequência foi uma sede de 40 milhões. Ok. Esse é o presidente do Tribunal Supremo, não da CNE. Ok, alguém ganhou alguma coisa. Eu é que não fui. Enfim. Em 2011, Abel Chivuco saiu da UNITA. Sim. Em 2021, UNITA, Bloco Democrático e Para Já juntam-se para derrubar o MPLA. A questão é mais importante resolver os problemas do povo ou o MPLA sair do poder? Eu acho que eles são a mesma coisa, mas é mais importante... É a mesma coisa, hein? É a mesma coisa. Hoje, para se resolver os problemas do povo, o MPLA tem que sair do poder. Está viciadíssimo. Eu disse-o, e não é desrespeito, que é um favor hoje mandar o MPLA para a oposição. É um favor que se presta. Perdeu sensibilidade, eu vou dizer mesmo, perdeu vergonha, perdeu os limites. E a massa, perdeu a massa. É tudo isso. Gosta muito da massa, é um problema. Mas vou-lhe dizer, isto que ocorre com a comunicação social, por exemplo, isto é uma coisa inacreditável, é escandalosa. E eu penso que qualquer pessoa de bom senso, não importa onde me encontre, eu não aceitaria aquilo. Um dirigente, eu com responsabilidades, com a UNITA a gerir, eu não aceitaria pactuar com este tipo de brincadeiras que eu estou a ver por aí. É inaceitável. Há a possibilidade dos órgãos de comunicação, portanto, se um dia a UNITA é poder, há a possibilidade dos órgãos de comunicação terem o mesmo comportamento, só porque estão habituados. Estou-lhe a dizer que não é possível, nem pensar. Nós temos uma cultura democrática, claramente. Eu tenho uma cultura democrática, clara. O que é que nós temos feito? Nós não abrimos mão das questões. E dou um exemplo. Cafufo. Houve o problema de Cafufo. Nós fomos alertados que a versão oficial não era verdadeira. Nós temos comitês em Cafufo. Nós tínhamos imagens que correram as redes sociais.
Nós tínhamos muita comunicação a dizer-nos que aquilo ali foi uma coisa violenta, um massacre muito complicado. E, ainda assim, o presidente da UNITA não se pronunciou nos primeiros dias. Há quem esteja a dizer que foi um pronunciamento rápido demais. Não é verdade. Nós levamos 5 dias a ler as questões, a receber dados, a cruzar dados, para ninguém se precipitar. Aquilo ocorreu num sábado e eu falei numa quinta-feira, a seguir. E, portanto, já com muitos dados. Fiz uma conferência de imprensa, a sala estava cheia de imprensa, não saiu 1 segundo da minha comunicação. 1 segundo, 0. A máquina, o cartão de memória, não estava a funcionar. Mas o oposto saiu Tudo. completo, em toda a dimensão. O grupo parlamentar da UNITA fez uma conferência de imprensa, não saiu nada. Os grupos parlamentares, todos dos partidos da oposição, fizeram uma conferência de imprensa conjunta, não saiu nada. Os deputados da UNITA foram para Cafu. E foram detidos à entrada de Cafu. Saiu tudo. Não saiu nada. Não saiu, nós soubemos, chegamos a saber. E, quer dizer, isto não é o país dos meus sonhos, não é o país dos seus sonhos também. Não, definitivamente. E o que é que estava a acontecer naquela altura? Estavam a fazer operações de limpeza das mortes que tinham provocado. E os deputados tinham relatórios completos. Porquê? Porque ali tem 2 vias. Quem não conhece aquilo, tem 2 vias. A Estrada Nacional, completamente esburacada e com péssimo uso, e a estrada que eles chamam a Estrada dos Generais. É assim que eles chamam. Não sei se sabiam disso. Uma estrada limpa, feitíssima. Já vos entreguei uma via privada que se entra por cancelas no início e sai-se por cancelas no fim. E as companhias é que têm que autorizar. E os deputados a estrada pediram... é pública. A estrada é privada. É privada. Tem que ser autorizado. E os deputados usaram essa estrada porque falaram com quem lhes deu a autorização. Isto é um facto que se passa em Angola. No fim desse percurso, ao irem depois para a área pública, foram impedidos, com um aparato brutal, militar, policial, enfim, e passavam noites com violentos disparos de amedrontá-los para ver se guerra psicológica total. Todos os dias. Portanto, isto são questões da nossa terra. Contra deputados e uma ativista cívica, tiroteio violento, parava, recomeçava. Vedaram-lhes o acesso à alimentação e à água. Para quê? Para destruir psicologicamente. Isto é Angola, a nossa Angola. Mas eles receberam a alimentação e água dos caminhões que iam passando, que deixavam, das populações que vinham das lavras e escondidos lhes deixavam, e, portanto, eles beberam, comeram todos os dias, por causa disso. Portanto, e tinham também, não vou mentir, das forças militares, também há muito boa gente que deu as informações todas. Por isso é que foram todos substituídos. É uma novidade que lhes estou a dar. Os contingentes militares da altura daquele massacre foram todos mandados para centenas de quilómetros, foram mudados por novos contingentes. E este é Angola. Este é Angola. E, portanto, para não falar muito mais, a Comissão de Justiça e Paz da SEAST, a semana passada, tornou público um documento. Preocupante. Hein? E aqui parece-me que nós não ligamos muito a estas coisas. O documento dos deputados da UNITA dizia 20 e tal mortos e uma quantidade de desaparecidos. Este documento da Comissão da SEAST fala de 55 mortos e uma série de desaparecidos. Isto é genocídio. Mas a polícia falou em 12, 5, 6. E se vierem com facas, nós vamos com mísseis. E, portanto, nós não podemos pensar que 46 anos depois não há guerra, não há justificações para estas brincadeiras. Houve excessos, responsabilização. Demissão do ministro, processos de investigação com isenção, e não se pode fechar os olhos, porque nós não podemos permitir esta barbaridade num país como o nosso. Qual a preocupação que me fica? Há quem vá ao limite de dizer que são cenários de preparação das questões eleitorais. Sim. Isto vem intencionalmente dirigido à limitação das liberdades. Mata-se nas manifestações e, então, retoma-se a política do medo. Não te metas, porque senão morres. E, portanto, isto preocupa. Preocupa bastante. E, portanto, é isto. A mim dá-me graça, sabe? O sistema nervoso dá-me para rir, não sei porquê. As pessoas estão sempre... Aqui, essa questão vai por quê? O que é que impede de, uma vez alcançado esse cenário... É por isso que o MPLA tem que ir para a oposição. Para a oposição. Portanto, não tem como. Eu também concordo. Não tem mesmo como. Eu Por Angola. Por Angola. Sim, sim. Com tranquilidade.
A minha questão é, há aqui essa junção entre a UNITA, o Bloco e eu para já. E a minha pergunta é, o que impede, de, uma vez alcançado esse cenário, haver outra guerra civil, tal como nos anos 70, quando era suposto haver consenso entre o MPLA, a UNITA e o FNLA, logo a seguir ao fim da era colonial? O que impede? É o facto do MPLA não estar aí no meio? Nós já vivemos isso tudo. Não, nós já vivemos isso tudo. E só não aprende com os erros quem não quer. Hein? Ao Matapalo? Antes de mais. Hein? Vou lhe dizer uma coisa, eu sou dos que trabalha com estatística. E eu agarrei nos especialistas aqui há uns meses e meti-os a fazer o somatório de todas as ordens administrativas que Sua Excelência fez desde 2017 a outubro de 2020. E somei aquilo tudo. Eu sei o que o Matapalo recebeu nesse período todo. E há 2 semanas mandei fazer a diferença de outubro até há 2 semanas atrás. Okay. E eu sei o que o Matapalo recebeu durante este período. E foi o que eu disse numa entrevista recente. E acho que ainda vamos continuar a falar. A contratação simplificada continua. Há contratos simplificados que são superiores a toda a assistência do Fundo Monetário Internacional. Depois dizem que Angola não tem dinheiro. Angola só não tem dinheiro para brincadeira deste género. Para o investimento privado. E é assim, se eu, aqui com o Tiago, estou-lhe a dizer ao meu amigo, você tem uma empresa, eu tenho um contrato de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, eu vou-te dar esse contrato, sem concurso. Então, o que é que você me dá de troco? A empresa. Fica com tudo. E o que é que isto traz? Traz danos enormíssimos ao país. Claro. Porque se fizer um concurso internacional, não só se ganha tecnologia, qualidade, eficiência, transparência, são obrigatórios estes contratos, e outras poupanças que poderiam, por exemplo, eu estou aqui a fazer uma comparação intencional. Nós ouvimos falar recentemente da questão das juntas médicas. Vamos acabar com as juntas médicas porque não há dinheiro para pagar. A dívida com a junta em Portugal é de 7 milhões de euros. E por 7 milhões de euros, agarra-se em centenas de pessoas que não têm condições de assistência em Angola e vai daí, não há mais pagamentos, voltem para lá. Estão a chorar, estão a gritar, estão a sofrer, outros estão a morrer, porque não têm alternativa. E eu posso dizer aqui que eu sou daqueles que também acha que não tem havido muita isenção na atribuição das juntas também. Hein? E nós devemos nos tratar na nossa terra. Definitivamente. Okay? Menos a Eduardo. Sem dúvida. Mas a pergunta é assim, tem condições? Pois, é Eduardo que o diga. Tem hospitais com condições? Não. Nem então, a TAG tem. Então, infelizmente, é seletivo. E quem tem ainda alguma capacidade própria de bolso, está em liberdade de poder se tratar. Quem não tem que recorrer às juntas, ao Estado. Mas, ainda assim, eu considero que, dada a falta de condições de assistência de alguns casos aqui, não é por 7 milhões, quando se faz contratação simplificada de bilhões, que vem como justificação, porque aquilo mata muita gente. E a vida é o bem mais precioso de tudo que nós podemos ter neste país. Portanto, andamos a brincar com isto tudo. 7 milhões... Andamos a brincar com isto tudo. 7 milhões são 14 relógios do Danilo. Sei lá, assim, sem dúvida. E, portanto, esta é uma das questões muito complicadas. Então, mudou-se. Agora dá-se outros nomes, muito pomposos, para dizer que já não é contratação simplificada, é a mesma coisa. Agora fazem por convite, se vou aqui esclarecer. O estudo que fiz... Queres ganhar? Terminou. Ótimo. Não, agora a simplificada era assim, meu amigo, vou-te dar esta questão. Agora, convidam-se 4 ou 5 empresas à escolha. Já se sabe como é que é. E então, ficou simplificada mesmo. Então, vou-te dar a ti. E então, pensam, isto não é concurso público. Os danos são brutais. E a PGR está calada. E eu tenho dito sem limites, com estes dados, todos os dias. Isto é uma roubalheira, é um crime que se está a praticar, porque este tipo de procedimento é proibido por lei, mas é o procedimento permanente que o Governo continua a fazer, com danos brutais sobre toda a gente. Sobre toda a gente. Mas a PGR só vê o que lhe interessa. Este é um grande problema. Por falar em guerra, temos visto militares a limpar as ruas de Luanda. Faz sentido? E a pergunta é, e os presos? Por exemplo,
Augusto Tomás é conhecido por ter limpado os cofres do CNC. Não terá ele já alguma experiência? O Zeno limpou o fundo. Rabelais limpou a imagem de Angola lá fora. Nós temos gente capaz. Isto é mesmo seletivo. Os militares, faz sentido? Não faz sentido nenhum. Eu, muito sinceramente, sou dos que acham que, em caso de emergência, faz sentido recorrer às Forças Armadas para algumas circunstâncias em que tenham condição de resposta. Mas a emergência que nós temos hoje é resultante... Há uma emergência, Sim. mas ela é resultante da incompetência e da roubalheira, claramente. Vem uma nova contratação. Nós não ouvimos dizer que havia verbas disponibilizadas, porque que o lixo continua nas ruas? Não encontramos as empresas para convidá-las. Pois é que está. Elas já estão definidas, todas elas. Portanto, o que está a passar é uma emergência terrível. Eu não tenho dúvidas, vai morrer muita gente. Na sequência destas chuvadas, eu vi as águas a 1,5 m, 2, com os lixos a boiar, a serem levados para a casa das pessoas, para as cacimbas, para os tanques de água. Vai morrer muita gente. Não tenho dúvidas sobre isto. E depois não há responsabilidade. E depois nós não temos um esquema sanitário montado que preserve as consequências disto tudo. E recorrer aos militares pode ser muito bonito, mas não é solução. Também a solução não é recorrer aos sábados, ou às terças, ou às segundas-feiras vermelhas, como no passado. Porque isto determina uma enorme responsabilidade, porque há a taxa do lixo, que todos nós pagamos. E, portanto, tem que haver responsabilização. Não cumpriu, desviou, é demissão e responsabilização. E o grande problema deste país, só acontece isto porque não há responsabilização. É o compadrio completo. Você rouba, e eu puxo aqui uma das questões, falou do programa do governo. A UNITA tem soluções. Tem soluções para este país, mas tem mesmo soluções. Uma das questões mais importantes para ir buscar fundos estratégicos, nós levámos lá ao Parlamento, tomamos essa iniciativa. No fim das eleições de 2017, nós já tínhamos um documento pronto, que nós chamamos o RERP, Regime Extraordinário de Regulação Patrimonial. Exatamente, era assim que se chamava. Regime Extraordinário de Regulação Patrimonial. O que era isto? Repatriamento de capitais. Tudo, não é só repatriamento. Okay. Aí é que está a questão. E a mim foi-me dito, eu era presidente do grupo parlamentar da UNITA, foi-me dito, tira o cavalo da chuva. Essa lei não passa. Portanto, vocês não tenham nenhuma ilusão, isso não é possível. Não? Porque aquela lei previa duas coisas bem fortes. Fazer o repatriamento dos capitais roubados de Angola para fora, mas lá fora perseguir o património comprado com os capitais que tinham sido levados. Jesus. Portanto, tinha esta consequência dupla. Portanto, era o dinheiro e era também o património apanhado para vir. Mas, internamente, fazia-se a recuperação também do património desviado e dos fundos desviados, internamente. Mas tinha uma particularidade, que eu fui muito criticado num debate que fiz. Eu fiz muitos debates sobre um tema, Pensar Angola, durante muitos meses, e ainda agora, estive no IJ há pouco tempo, e o debate que lá fiz foi com o mesmo tema, Pensar Angola, porque continua a ser um elemento atual e central. E eu fui dizer a um desses debates uma coisa proibida. A juventude anda muito radical, a muitos níveis, tem motivos, sofre muito. E alguém dizer-lhe, eu penso que esse pessoal que roubou deve devolver uma parte. Isto é crime aqui. Hein? Conclui. Não, vamos te deixar concluir. Devolve e o resto? No RERP, a devolução não era 100%. Ok. A devolução era partilhada. A proposta de lei que o MPLA fez, o dinheiro roubado vinha todo para o bolso do ladrão. O Estado não tinha 1% de encaixe nenhum. É essa a lei que o MPLA aprovou. Ok. Portanto, então, quando eles recuperam o quero, é o quero que é deles, fica com eles, sem nada e impostos. Eu estou a falar da lei que eles aprovaram, que exclui um bocadinho essa questão. Porque eles não tinham o alcance interno nessa proposta. Era só externo nesse debate. Mas depois, por consequência isto é uma história longa, mas é fácil de explicar, muito rápido, eles votaram contra a lei proposta pela UNITA. Foi uma maior asneira que poderão ter feito, que era uma lei muito boa. Por quê? Porque a lei permitia uma partilha dos benefícios entre o Estado
E O vamos gato- acreditar o empresário. O gatuno. Vamos lhe chamar empresário. Gatuno. Vamos lhe chamar gatuno empresário. Eu aceito o gatuno. Qual era a questão? A questão é que o Estado beneficiava e direcionava para reservas estratégicas, o que recuperasse. Mas aquele senhor que trazia o seu dinheiro só estava a ficar com uma parte como incentivo à retomada, ao retorno dos capitais. Porque quando nós estudamos os países internacionais que tiveram sucesso e os que tiveram insucesso, nós percebemos que naqueles casos em que a lei era dura completamente, não houve sucesso nenhum. E, portanto, estamos a fazer aqui uma partilha de lógicas e de maturidade. Lá onde houve partilha dos benefícios, as pessoas diziam, ok, eu se der uma parte, vou poder voltar, não vou perder tudo, vou poder tomar iniciativas, vou para a minha terra, vou ter incentivos, vou voltar. Mas aquele dinheiro que ele trouxesse, que ficava com ele, era obrigado ao investimento industrial. Ia criar emprego. Quem é que perdia? Quem é que saía a perder? Eu assim vejo que quem ganhava era a Isabel. Também teria a sua cota parte, seguramente, e todos os outros, mas Angola é que ganharia. Sim. Seguramente não teríamos este desemprego elevado. Nós hoje temos algumas empresas que foram feitas com dinheiro roubado, que o Estado foi buscar, e elas estão todas falidas e toda a gente, as famílias estão todas no desemprego. É bom? É a solução? Eu fui ao... portanto, Eu não tinha nada em portanto, casa. isto não é solução. Portanto, não é solução. Então, eu penso que é preciso termos coragem, sermos pragmáticos, não ficar aqui, quer dizer, ainda por cima, a lei que o MPLA aprovou, não só vinha tudo para o bolso do ladrão, como a lei previa a proteção da personalidade. Ninguém podia saber quem é que trouxe o dinheiro para o seu bolso. Isto é inacreditável. E vejam o lado estranho. O lado estranho é que, apesar de terem feito isso, a lei não foi regulamentada. E dizes assim, mas espera aí, então, mas nós temos uma necessidade extrema, o país está de rastros, não tem dinheiro. Aprovam uma lei que permite algum repatriamento, mas não a regulamentam durante todo o período de benefício dela poder vir. Então, mas que intenção teve esta gente? Foi tudo uma manobra de diversão. Para nós dormir. E porquê? Porque os donos dos dinheiros estavam sentados todos no birô político. Isto é uma brincadeira total. Porque aquela lei foi feita para a família do Dos Santos e para os amigos do Dos Santos. Só para eles, não, os outros. E aí está. Top. A questão. Não foi feita para mais ninguém. É aqui que nós queremos chegar. Não foi feita para mais ninguém. Aqui que nós queremos chegar. Para alguém do MPLA, do José Eduardo dos Santos, Sim. é pior o J-Lo na presidência ou qualquer outro partido político? Isto é uma boa pergunta. Pensar Angola, se queremos pensar Angola, é preciso pôr o MPLA na oposição. Porque nós temos uma proposta pragmática, bem mais dinâmica, que permite, de facto, recuperar capitais, permite perseguir património, mas também permite dinâmicas económicas, criação de emprego, de desenvolvimento do país. Desde que as pessoas venham. Porque se não vierem, são apanhadas no céu todo, como é óbvio. Nós sabemos que eles estão no Dubai. Como é óbvio. E não só. Eu tenho dito isso, não é a primeira vez, não estão só no Dubai. Isto, mais uma vez, é partilha. Eu, um dia destes, viajei para fora do país e levava uma encomenda para um jovem que já estava formado, jovem na altura em que o conheci. Quando lhe entreguei a encomenda, à chegada, ele pediu-me, venha comigo, eu quero lhe mostrar uma coisa no escritório onde eu trabalho. Eu não estava com tempo. Não tenho tempo, mas venha, por favor, não tenho tempo, venha. Isto ocorreu em Lisboa. Eu, depois de tanta insistência, acompanhei-o. E ele veio comigo e parqueámos o carro num parque de um prédio moderníssimo. Subimos, o homem tinha as chaves do andar e eu apercebi-me que ele trabalhava numa parabancária. Parabancária? Uma parabancária estrangeira, não portuguesa. Uma parabancária é uma empresa que é propriedade de um banco e era uma gestora de fortunas. Uau! Muitos sistemas de segurança. Eu gosto de contar histórias reais, isso é bom. Hein? E é uma pessoa que eu conheci há muitos anos. Hein? Este jovem fez um curso, eu tinha-lhe arranjado a bolsa de estudos, e, portanto, é uma pessoa que tinha alguma consideração por mim, e fez-me um retorno bonito daquilo. Então, abriu um gabinete, e nesse gabinete abriu o cofre, e disse-me, vai-me fazer um grande favor, não fotografa nenhum papel. Não faz nenhuma fotografia com o telefone, por favor. Mas veja os arquivos, está ao seu dispor. E deixou-me lá mais de uma hora.
E eu estive a ver a ficha dos clientes. Estou a partilhar convosco. Eu disse isto ao Sr. Presidente da República. Portanto, eu não estou aqui a contar nada de novo, não é segredo de Estado. Eu disse isto ao Sr. Presidente. Para quê? Para acrescer sensibilidade do que se passa por esse mundo, com as fortunas de Angola. E o que é que acontece? Eu estou a desfolhar e é impressionante. Os paraísos fiscais do mundo todo estavam investidos em cada uma daquelas fichas. Ali era uma parabancária estrangeira, mas 80% dos nomes eram angolanos, não eram portugueses. E como todos no mesmo sítio, porquê? Não estavam no mesmo sítio, não. Não, Sabe não. onde é que estavam os dinheiros? Eu digo-lhe, pelo que eu vi. Os dinheiros estavam no Oriente, estavam... porque eles fogem da América, eles fogem da Suíça, eles fogem da Alemanha, eles fogem dos países que funcionam. Agora até já estão a fugir de terceiros países da Europa. E eles estão no Médio Oriente, eles estão em Singapura, eles estão no Extremo Oriente, eles estão em alguns paraísos fiscais que funcionam e, portanto, são centenas e centenas de milhões, para a maioria. Poucos são mais do que isso, mas são centenas e centenas e centenas de milhões. Uma boa parte das pessoas, nomes desconhecidos. Há muitos nomes ilustres, absolutamente. E estas pessoas vivem com medo também, hoje. É outra partilha que faço. Porque têm fortunas na sua mão, mas também estão entalados, porque o mundo melhorou o controle das fugas, das fortunas. E eles estariam desejosos em trazer o dinheiro para Angola, se a Angola fosse inteligente. Se lhes tivesse proporcionado oportunidades daquele dinheiro vir investir aqui, com algum espaço de saída. E o dirigente angolano está preocupado em enriquecer, continua preocupado em enriquecer. Não tem visão estratégica. E quando aparece um adversário, é o pumbas. Não é angolano, não estudou, enfim, é pedófilo, estas questões todas e mais algumas. E, portanto, este é um problema sério. O país tem que virar a página. E o Presidente da República ainda o chama de marimbondos, mas os inibe. Assim é complicado, não trago nada. Chamamos de marimbondos num país estrangeiro. Isso aqui é engraçado. Lindo. Aqui também não é me entender. A agricultura, onde é que está no jardim zoológico? Foi. É um problema. Portanto, enfim, eu pensei que não fosse falar muita política hoje. Eu também não sei como, acabo sempre aí, não sei porquê. Acho que é porque eu estou com fome. Sr. Presidente, respostas rápidas, é só entre uma e outra pessoa. E nem sei se é para quê, só está lá, é só a sua preferência. Luati Beirão, Nito Alves. Para dizer o quê? É só um ou outro? Mas para dizer o quê? Não, preferências? Talvez. Eu conheço bem os dois, são completamente distintos. Visitei os dois na cadeia, porque fui sempre um deputado e cidadão, mas enquanto deputado eu fui permanentemente alguém que se interessou pelo acompanhamento deste tipo de jovens, sempre em primeiro lugar a tomar iniciativas de protecionismo, sempre. E eu vou contar uma história do Nito Alves. Permitem, porque aqui tem muitas histórias. Por favor. Temos tempo? Quando nós fizemos a primeira manifestação contra o Presidente dos Santos na Assembleia, que vocês não viram. Não foi a dos cartões vermelhos? Não, esses cartões foram depois. Foram os placares abertos. Eu não sei se o Nelita Cuico não era deputado. É miúdo. A segurança, quando o Presidente da República ia ao Parlamento, isso foi num 15 de outubro. Foi na abertura do ano legislativo e, portanto, a Assembleia, nessas alturas, a segurança aumenta. Nós encontramos um esquema e metemos faixas e faixas para a Assembleia. A segurança não controlou nada. E quando o Presidente se levantou para fazer o seu discurso, a bancada da UNITA tinha feito um acordo com a bancada da FENALA, do PRS e acho que da Casa, levantámos-nos com placares terríveis. O Presidente perdeu a voz. Eu fiquei preocupado, porque aquilo foi uma coisa que deu-nos a sensação que poderia ter repercussões maiores. Aquilo foi muito complicado, fiquei preocupado. Vos deu jajão. Olharam do lado, gás! Mas estávamos a apelar por liberdades na Assembleia, na própria Assembleia, fim à censura, liberdades aos jovens presos, aos menores. O Nito Alves era o menor que estava preso, a questão dos camolingos estava na ordem do dia, tudo estava naquelas faixas. Foi uma coisa tremenda. Foi muito violento, porque não estavam habituados a isto. A verdade é que 15 dias depois apareceram os nomes dos primeiros das polícias que tinham fatigado desaparecer os camolingos. O Nito Alves foi solto uma semana depois.
logo. E, portanto, houve consequências, afinal aquilo foi positivo. E eu, 2 semanas depois, estava na Universidade Católica num debate. E estava, vou citar, é só por isto que estou a contar, estava com o deputado Miau, num debate sobre autarquias, penso eu, naquela altura. E, quando estávamos a falar, ouço uma voz a dizer: os deputados não valem nada, não prestam, os deputados são enchidos, os deputados e tal. Eu viro-me para trás e era o Nito Alves. Era o Nito. Eu disse: incrível, o Miau disse-lhe a mesma coisa. Ó, Vlad, tu sabes que saíste da cadeia graças aos deputados que estás agora a insultar? Eu não quero saber. Está a ver? Está a ver? Portanto, é a juventude. É a juventude. É estas questões que nós se somos fazem. o espelho. Nós somos o espelho. O Luati, uma pessoa com muita maturidade. Na cadeia, boca caladinha, bem consciente, enfim, não baixou o seu nível de moralidade, muita responsabilidade, portanto, é um nível muito alto. Ok, vamos continuar, mas não é para... É só mesmo um ou outro. Eu sei, está tudo bem. José Eduardo ou J-Lo? O J-Lo ultrapassou o José Eduardo em 3 anos, hein? No negativo. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Casa C ou Bloco Democrático? O Bloco Democrático está conosco na plataforma. Está dito. Ok, está dito. A Casa CE votou com o MPLA a proposta constitucional. Isso. Temos questões? Temos questões na sala? Ficam sempre tímidos. Vou aproveitar, vou fazer mais uma. Acabaram as perguntas. Aqui, eu estou a dar já aquela margem. Temos questões, é só dizer, oh, pumba, já está. Senhor Engenheiro, muito boa noite. Boa noite. Senhor Engenheiro, muito boa noite, mais uma vez. A minha questão é a seguinte, a UNITA tem reclamado por causa do acesso à imprensa, tanto ela pública ou a semipública. A minha questão é a seguinte, o que a UNITA está a pensar, ou o que o Sr. Engenheiro está a pensar, para que não fique a depender tanto da imprensa? Eu não gosto das ideias do André Ventura, mas o André Ventura faz tudo para aparecer, faz tudo para comunicar. O que a UNITA está a pensar neste quesito? Muito obrigado. Eu acompanho, às vezes, o André Ventura e ele está numa circunstância de pluralidade. Hein? Felizmente, num país plural e democrático. Eu começo já por fazer essa diferença. Nós temos um país que não é uma democracia, nem tem a pluralidade mínima necessária. Agora, eu estou preocupadíssimo com a postura. E eu sou dos que pensam que a imprensa é muito importante. Nós não podemos abdicar da imprensa, de forma nenhuma. E a imprensa tem um poder extraordinário de influência das pessoas. E está a ser usada numa circunstância de intoxicação das mentes. É um perigo de todo o tamanho. Se nós formos para uma campanha eleitoral desta forma, não vamos a lado nenhum. E eu posso até adiantar. Eu sou um apologista. Nós estamos por uma intervenção que começa pelo lado pedagógico. Eu recorri ao que a lei diz para fazer. Nós fizemos cartas aos diretores de comunicação com as leis que estão a ser violadas e todos eles recebem sempre a carta. Não mudaram. Exigimos o direito de resposta. Não fizeram. Escrevemos para a ERCA. Não faz coisa nenhuma. Estamos a constituir dossiê. É óbvio que vai subir de nível. Isto vem com um processo contra o Estado, mais dia, menos dia. E se não funciona aqui, vai com um processo externo. Depois não venham dizer que estamos a expor Angola lá fora. E isto preconiza violações muito graves. Então, estou-lhe a dizer que nós começamos pelo lado pequeno, já estou na transição. Neste momento já não estou a pensar que os diretores funcionem, que a PGR tem algum valor, não tem, não faz coisa nenhuma, e, portanto, estou a ir aos tribunais. Mas também não sei se eles vão funcionar, então estou a subir de nível. Cabincano! A subir de nível. Este é que é um problema. Eu sempre pensei que um jovem colocado numa função fazia diferença, porque eu acredito na juventude. E ele está-nos a deixar mal. É mentira? Nós temos fome. Está-nos a deixar muito mal. Hein? Nós temos fome. Muito mal. É a fome. É a fome. E depois fala dos carros italianos. É a fome. Boa noite. Boa noite. Eu vou tentar fazer 2 em uma já para aproveitar. Obrigado. Primeiro é para recuperar uma pergunta do Tiago, que acho que não houve resposta, que era sobre quais seriam as prioridades caso fosse Presidente da República. Ok, eu é que curtei. Não peguei. A outra era sobre... Assim, o país acho que vai para o 2º Plano Nacional de Desenvolvimento.
Foi feito um no tempo de Eduardo Santos, né? Foi feito outro agora no João Lourenço. Eu costumo dizer para os meus amigos, se duas pessoas dentro do mesmo partido conseguiram fazer 2 planos nacionais de desenvolvimento, é porque a coisa não anda bem. E a minha grande pergunta é, por que não fazemos um pacto de regime? Porque o que está a acontecer é que se nós continuarmos a adiar consecutivamente o país, nós vamos colocar em causa o próprio Estado Democrático. Vamos começar a dar espaço para a radicalização. Na verdade, já começam a existir radicais. E a própria democracia começa a entrar em perigo. Se os atores principais da democracia não se sentarem para pensar o país e definirmos o que é estratégico para o país nos próximos 10 ou 20 anos, e independentemente de quem estiver no poder, toda a estratégia do país é guiada por esse pacto de regime, nós corremos o risco de termos guerra civil. Eu costumo dizer que essas eleições de 2022, se não forem muito bem conduzidas, se começarem a se exaltar os ânimos como já estão a se exaltar, muito provavelmente vai ter um levantamento social. E vai ter um levantamento social, mais uma vez, por irresponsabilidade de quem tem que fazer política, porque nós estamos a chegar num ponto em... Governa, vai desculpar. Mas o problema é que os principais atores políticos não estão a conseguir nos fazer acreditar no país. Eu costumo dizer que nós estamos a viver o nosso 27 de maio e está a ser intelectual, porque as pessoas estão a deixar o país, estamos a adiar mais uma vez o país. Eu não sei se vamos ficar mais 45 anos a pensar que somos um país do futuro, com mais uma geração queimada, que no caso é a nossa, que não vai ter país para viver. Porque simplesmente não estamos a construir nada, eu não tenho esperança. Posso tirar a tua pergunta rápido, faz favor. Então, a pergunta é, para quando um pacto de regime democrático que especifica para todo mundo quais são as prioridades do país para os próximos 20 anos, independentemente de quem vai governar o país. Quase nós queremos o país, não queremos partido. Quase deu a minha resposta, mas eu não estou a aproveitar-me de si, porque eu já o disse. Prioridades? Bom, é assim. A UNITA tem o seu presidente como candidato às eleições presidenciais. E, portanto, o Sr. Alberto vai ser candidato. Estou aqui a rir um bocado. Mas as prioridades são mesmo sérias e simples. Nós temos necessidade de ter um diagnóstico do país. E eu acho que muita gente não tem ideia do programa que tem aí o país a ser levado para frente. Não participou, não foi auscultado, não foi feito nenhum fórum abrangente, não compartilha. Então não se torna uma força a este nível. Nós temos que planificar, fiscalizar e fazer inclusão. Mas para planificar é preciso ter o diagnóstico. Afinal de contas, hoje, se nós formos mesmo pensar a sério, qual é o sistema de governo que interessa a Angola ter? Será que o sistema de governo que temos hoje aqui é o melhor, para os desafios da atualidade? Não, mas comece mesmo por aqui. É preciso debater isto com a sociedade, de forma transversal. Definir o sistema de governação. Depois, que Angola temos hoje? Alguém tem ideia de que Angola temos hoje? Com rigor mesmo. Qual é o diagnóstico do país que nós temos? De facto. É um país rico de pessoas pobres. E é importante ter esses debates abrangentes. E há fóruns para isso, meus caros. Não é difícil você definir que vai fazer uma auscultação para definir o modelo de gestão, de arrumação e de governação para o país. E depois levar esse modelo para frente. Onde depois tem o país mobilizado, porque participou. De cima para baixo, de baixo para cima, e na vertical e na horizontal. Na horizontal é muito importante, mas também é preciso haver liderança. Há falta de liderança nesse país. Liderança não é força do fuzil. Não, é o reconhecimento de ideias, de chefia, e com disciplina, sem dúvida. E Candela, que vai à frente, deve dar o exemplo da boa postura, do rigor. Portanto, eu, de algum modo, partilhei-lhe aqui, claramente. O pacto de regime é um tema muito interessante e muito sério. Não há diálogo institucional hoje. Os senhores estão a falar com o presidente de um partido político que é membro do Conselho de Estado, ou melhor, membro do Conselho da República. O Estado não é aqui. E o Conselho da República não foi sequer tido nem ouvido com a apresentação da proposta constitucional. Isto é surpreendente, é o mínimo que se poderia pensar a sociedade ser auscultada e o Conselho também, de algum modo, mas entende-se que já não é importante. Eu, às vezes, penso que não estão a reunir por causa de alguém.
O Conselho faz o quê? Aconselha o Presidente da República? Isso não é o que a Jani faz? Então, o pacto de regime pode e poderá ser uma boa solução, mas ele tem que haver diálogo institucional. E não pode haver arrogância, porque foi isto que fez a UNITA sair do Gurne. A UNITA esteve no Gurne por consequência das negociações do fim da guerra. Criou-se o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. E a UNITA quis sair de lá e não tem vontade nenhuma de ir para lá, por acordos nenhuns a esse nível. Por quê? Porque alguém dizia, o programa do governo é nosso. Então, mas espera aí. É Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, mas o programa é nosso. Então você participa com o programa dos outros. Não traz mais-valias, não traz inputs, eles não são aceites. Então, mas que é isto? É melhor sair. E, portanto, não há diálogo. Eu, no IGE, disse, quando voltar a Luanda, e voltei há poucos dias, eu acho que vou tomar a iniciativa de pedir uma audiência ao Sr. Presidente da República. E, mais uma vez, com o que me diz, eu vou mesmo tomar a iniciativa. E o Presidente que diga, não quero recebê-lo. Mas eu vou tomar, porque de lá para cá não está a vir iniciativa. E eu quero dizer aos meus amigos que não é a mesma coisa os poderes do Sr. Presidente da República e os do Presidente da UNITA. Não se comparam, ilimitadamente superiores. E ele pode usar os seus poderes para fazer coesão, para resolver problemas do país, para dar exemplos. Eu não posso impor. Ele pode convidar, eu não posso impor, porque não tenho esses poderes. Então, aqui há responsabilizações distintas. Então, não é comparável ao mesmo nível de responsabilidade esta falta de diálogo, esta falta de perspectivas, essa razão de uma certa frustração de jovens perante o futuro, que é dramático. Num país como o nosso, meus amigos, mesmo com a crise, esse país tem tudo para vencer. Tudo. Mas é tudo mesmo. Nós precisamos do petróleo. Eu hoje ouvia alguém dizer, nunca digam que o petróleo não é bom. Porque, de facto, nós de vez em quando dizemos que o petróleo é a causa de muitos dos nossos males. De facto, é uma forma, enfim, de fazer provar que o país parou, dormiu à sombra da bananeira e do petróleo e não desenvolveu o resto do país por causa disso. Mas o petróleo foi muito útil, criou reservas estratégicas. O problema foi o mau uso dessas reservas. E hoje o petróleo até está a subir. Neste momento, há um diferencial muito grande. Nós temos que começar a perguntar onde é que está a ser aplicado, onde é que vai ser aplicado o diferencial. Porque o referente no hoje é $39 o barril. O petróleo está a 62, 65, já esteve 67. E de 30 para 60... O mata-pau. É dinheiro, hein? Vezes milhões, 1.200.000 barris por dia, é uma diferença que dá, é dinheiro. Mas nós, com essas terras ricas que andam por aí, com a água que temos por aqui, com a costa que temos por aqui, com as oportunidades turísticas que temos por aqui, estamos a passar fome. Os senhores viram que as comunidades do sul de Angola estão aí para a Namíbia, porque não têm comida e não têm água. Estão a emigrar aí para a Namíbia, a morrer na fronteira, de fome. Isto é possível num país como o nosso? Estão a acontecer agora, todos os dias, hoje, ontem. Mas as televisões não passam essas coisas. Cabe engano. Não passam nada destas coisas. Temos até aqui uma terceira. Então, eu digo-lhe que pacto, estamos disponíveis para conversar, sem dúvida nenhuma. Era uma via, com uma transversalidade absoluta, e com uma auscultação efetiva do país que temos, com modelos de governação eficazes. Enfim, estamos mal. Tenho ideias claras sobre isso. Posso, por favor? Gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que se calhar não vai ser possível responder de forma clara, mas mesmo assim vou fazer, e uma outra também, se me permitir. Sabemos que o mundo é feito de aliados, ou superpoderes e tal. Eu gostaria de saber se a UNITA ou o presidente da UNITA, pessoalmente, tem estado a fazer essa diplomacia de formas a buscar aliados das potências mundiais, maiormente Estados Unidos, China, se calhar aqui a Rússia. Enfim, eu acho que é importante ter esses aliados porque têm alguma influência naquilo que é a política mundial e aquilo que eles acham que tem que ser poder em determinadas regiões que eles entendem como importante.
E depois, que gostaria de saber também se suponhamos que o Adalberto Costa Júnior é Presidente da República, o que é que faria com o caso Cabinda? Meu caro amigo, o mundo de hoje é mesmo um mundo global. E nós temos as nossas potencialidades, mas temos que aprender a viver no potenciar dos espaços dos regionais e não só, em que nós possamos inserir-nos. O presidente da UNITA de hoje fez quase 20 anos de diplomacia. Conhece bem o mundo, é uma realidade que lhe quero mesmo dizer. E digo, talvez, até com uma certa humildade, tem mais para conhecer, sim, tem muito mais, mas eu conheço bem a diplomacia. Trabalhei muito durante a fase da guerra, fui fundamentalmente representante em alguns países, e fiz missões também em outros países. Eu digo, às vezes, a brincar, mas é mesmo a brincar, mas é sério, eu digo, pá, eu quando fui representante entrei em muitos palácios do mundo, que talvez como Presidente da República não sei se vou entrar. É uma forma de brincar, mas é séria. Hein? Estou-lhe a responder. Então, Só vais assustar? Já está. é óbvio que quem tem essas relações tem construção de amizades, é óbvio, mal era. Para além de que a UNITA é membro da Internacional Democrática do Centro, sabe o que é? É a maior organização mundial de partidos políticos do mundo. São 100 e tal partidos políticos do mundo inteiro, onde uma parte substantiva dos partidos que governam na Europa são membros da IDC. Na América Latina, na América Central, o Partido Democrata e Republicano são membros da IDC. Na Ásia. E eu sou vice-presidente da IDC. Só queria dizer isso. Barbarricha. Portanto, talvez seja uma novidade para si. O secretário-geral do Parlamento Europeu é o secretário-geral do IDC. Estou-lhe a dar alguns dados, estou a alertar aí. Alguém na presidência está a escrever, a correr. Alguém está a escrever. Um bom show do Goza TV tem que ter sempre Mas, buffs, enquanto deputado, nós somos membros de duas circunstâncias obrigatórias, os grupos de amizade e as comissões de especialidade. E, portanto, o grupo de amizade a que eu faço parte é a SADC. Escolhi ser membro da SADC. E eu sou vice-presidente do Fórum Parlamentar da SADC. São o bué de Fórum salários. Parlamentar da SADC não é pago. Não, Não, é pago. Hein? ok, é Não, importante, não é pago. é importante estar a pensar, Mas é bom vice-presidente dizer, é com buff. não é pago. Ok. É inerente à minha função de deputado. Já tiramos uma coisa então, para deixe-me TPA amanhã, explicar, mas senão deixe-me amanhã explicar, está cheio de hein? dinheiro. Mas o que é isso? O que é o Fórum Parlamentar da SADC? É bom, estas coisas também, algumas coisas são boas para se aprender. A região austral é a única área do continente africano que não tem parlamento regional. Não sabiam isso? Há o parlamento dos países da África do Norte, da África do Leste, da África Central. O único espaço regional do continente é a África Austral. Não tem parlamento. Então tem o Fórum Parlamentar. O Fórum Parlamentar funcionou para criar as condições de, quando surgir o parlamento, não parte do zero e tem as condições de partir. Os presidentes da República estão a atrasar a assunção do Parlamento Regional, mas dá a ideia que vai surgir daqui a pouco tempo. Então, o Fórum Parlamentar da SADC está dividido por áreas de especialidade, e eu acompanhei a área da agricultura, Minas, e, portanto, Minas não são minas de explosão, portanto, a mineira, Diamantes, nós sabemos. alimentação, agricultura e, portanto, Mineiro. a questão mineira. Mas sou vice-presidente do Fórum dos Deputados Angolanos. E nós, a esse nível, temos regulares, o Covid parou com esses movimentos, mas vem pela internet, encontros regulares, onde os presidentes dos parlamentos de todos os países, os das outras áreas, são convidados a uma dinâmica muito grande que se passa a esse nível, onde, se formos inteligentes, também podemos trazer mais-valia, acrescento, não apenas no plano partidário, mas para o país em si. E o nosso país não é inteligente no uso das pessoas. Vamos ser mesmo sinceros. Usa muito mal as pessoas. O senhor Adalberto, que aqui está, que veio no início do processo de paz imediatamente, não fui chamado, eu é que decidi vir, veio com uma experiência extraordinária sobre o mundo das relações e companhia, nunca foi usado pelo país que temos. Por quê? Porque olha-se com desconfiança, não há inclusão. Até aqui, quer dizer, esta é uma asneira de todo o tamanho, é uma pena.
Nesse aspecto, a UNITA tem diplomatas de calibre extraordinário, com muita experiência. Não são utilizados. Porquê? Porque, de facto, a formatação ainda é aquela antiquada. Portanto, eu penso que lhe respondi. E para serem utilizados, têm que ir para o MPLA. Que eles depois... Faltou a segunda, que é Cabinda. Cabinda. A UNITA tem sobre Cabinda uma proposta clara, e eu concordo com a questão da proposta da UNITA. Nós, quando fizemos a nossa proposta no âmbito da Constituição, nós tínhamos aparecido também como a solução para Cabinda, nessa proposta. E mesmo aqui no debate da questão da divisão territorial, esta questão das autarquias e companhia, a UNITA propôs portanto, autarquias inframunicipais e supramunicipais. Cabinda tem uma realidade, tem sua história. O problema de Cabinda é que Cabinda tem noção, ainda ontem ouvia o padre Tati a dizer isso, o grande problema de Cabinda e das lutas sociais e políticas é que nós sabemos que nós somos os produtores da mama toda. Estas foram as expressões dele. E depois lá não fica nada. E é uma pobreza total. Aquilo ativa o tipo de contestação. Mas se der um estatuto adequado para Cabinda, e aqui estava previsto a questão de uma opção do supramunicipal, pode ser territorial amplo, pode até abranger Cabinda toda. Estava o mesmo para Luanda. Luanda foi um caso grave. Por quê? Porque Luanda, a guerra acabou, mas a migração interna não parou. E está sempre a crescer, está sempre a crescer. É o problema das cidades todas. O interior está a ficar deserto, mas as cidades do litoral são as que estão a crescer mais. Os municípios do interior estão a ficar com as aldeias e as cidades do interior estão a ficar com os municípios em grande quantidade. E as aldeias estão a ficar vazias, os terrenos estão a ficar vazios. Isto é perigosíssimo ao nível do desenvolvimento do país. E, portanto, volto aqui, é uma opção para Cabinda esta. Dá-se-lhe um estatuto supramunicipal. Este estatuto pode permitir, inclusive, fazer acordos de determinado tipo, pode fazer parcerias, há alguns que não pode, ao nível da defesa, por exemplo, isso não pode. Mas pode encontrar uma série de acordos no âmbito da educação, no âmbito dos transportes, no âmbito de vários setores extraordinários. Mesmo em alguns países, eu estudei países onde, por exemplo, algumas regiões, chamadas regiões autónomas, podiam até ter acordos no âmbito dos negócios estrangeiros, com uma certa limitação controlada por lei. Nós temos que ser criativos, meu amigo. Temos que dar saída às coisas e partilhar, em vez de ficar com medo sobre tudo e depois só distribuir pobreza. Portanto, é proibido pela Constituição, meu amigo. A Constituição não permite. Eu sou apologista do referendo. Mas se você for a Cabinda hoje e fizer um referendo de independência, não tenha nenhuma dúvida. Direto. E você dá independência a Cabinda, amanhã tem outra potência que mete lá o pé. Não tenha nenhuma dúvida. E eu penso que, bem ou mal, Cabinda é parte, está integrada. Nós temos que manter este espaço nacional como está. Oh, meu amigo, isto é um outro debate que pode vir até com o tempo, muito mais tarde. Mas hoje, de facto, eu penso que se esbatia o problema principal. Você partilha aquilo que é dele, que produz, traz desenvolvimento, traz educação, traz saúde, traz assistência, traz liberdade. Este é que é o problema. Meu caro amigo, eu, enquanto deputado, mandei uma comissão parlamentar de inquérito a Cabinda, nas últimas vezes em que prenderam uma quantidade de jovens. Isto foi 1 ano e meio atrás. O governador de Cabinda era o atual ministro do Interior. E veio um relatório preocupante, muito preocupante para mim. Qual era o relatório? Entre os presos tinha montes de mulheres, jovens, radicais, violentamente radicais no seu discurso. Não é normal. De quem é a culpa? A culpa era das autoridades, que reprimiam tudo e mais alguma coisa, e que estão a transportar para a juventude, inclusive para quem não se envolve tanto nestas questões, mas que está a ganhar maturidade, as razões das lutas reivindicativas. E isto, de facto, não é positivo. E consequência de quê? Da falta de visão. Da falta de visão, completamente. Não me importa morrer, mas vou lutar até o fim. Era que as pessoas diziam, e tinham razão. E tinham razão. Portanto, sobre isto, tenho uma ideia muito, muito concreta. Muito concreta. Sr. Presidente, estamos a chegar ao fim. Se me permite, eu tenho mais 2 questões a fazer. Mas eu sei que já estou a ultrapassar o tempo, mas eu sou angolano, né? Então
É pontual, é pontual. No passado, eu afirmei que a UNITA não servia para ser poder, porque não servia para ser oposição. E hoje, o presidente da UNITA está aqui sentado conosco. Isso quer dizer que nós estamos tranquilos em discordar, quer com a UNITA, quer com o presidente da UNITA? Eu penso que sim, tem que estar tranquilos, eu sou democrata. Você não concorda comigo, o que é que eu lhe vou fazer? Vou aceitar, vou respeitar e eu só vou refletir porque é que não concordou. E pode ser que isto até me traga algum fator de melhoria, de mudança. Eu, neste aspecto, não tenho grandes dificuldades. A minha formatação é tolerante. Tenho uma boa educação de base. Estudei bem em algumas boas escolas. O seminário foi uma grande referência. E depois a vida traz-nos o resto, as experiências da vida. É bom andar, hein? É bom sair, é bom conhecer outras realidades. Não é para trazer, muitas vezes, é para valorizar o que é nosso. É engraçado isso, mas é real. E, portanto, o debate aberto, democrático, é enriquecedor. E uma boa crítica, às vezes, é difícil de engolir, mas às vezes é boa porque, lá onde ela não existe, vem vício de procedimento e é um perigo. Muito obrigado. Nenhum problema. Até quando é que os angolanos e muitos outros africanos deixarão de ficar reféns de movimentos de libertação e uniões nacionais que, na generalidade, não se conseguiram reinventar? A questão é, esses movimentos foram criados num certo contexto e estão até hoje. E como nós vemos, a África está atrasada. Será a culpa precisamente desses movimentos e não dos africanos? Também da sociedade. Hein? Há uma expressão de alguém que cada povo tem os líderes que merece. Ok? Estou-lhe a responder. Já lhe respondi tudo. Touché. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Presidente Adalberto, foi um gosto. Muito gosto.